Essa garota psicopata, ela foi contratada para se vingar das valentões. Já no seu primeiro dia de aula, a Karma acabou chamando vários olhares. Até o opá da valentona gostou da Karma. A Ryun naquele momento ela ficou com muitos ciúmes, perguntou para o seu opá se ele estava olhando para a Karma. Ele acaba negando para ela, dizendo que não estava olhando, mas para ser bem sincero, até eu olharia. Nós estamos falando da Karma, né? Aparentemente ela ficou com muito ciúme e ela já estava odiando a nova aluna transferida. O professor naquele momento fala para a Karma que teria que sair um pouco e pede para ela sentar lá no final da fila. Escola nova, sala nova, amigos novos. A Karma estava muito ansiosa para sua nova vida. Enquanto a Karma ia em direção para sua carteira, a Ryun acaba falando: "Ei, sua vaca." A Karma acaba perguntando se ela estava falando com ela e ela acaba dizendo que sim. "Tem outra vaca além de você? Ei, sua vaca, nem pense em fazer toda alteração só porque você é de 101, ok? Esta escola é administrada por mim e esse estopar aqui que está em volta é meu, entendeu? Se você quiser sobreviver, mantenha a cabeça baixa e fique longe de problemas." A Karma baixa a cabeça para ela, fala que entendeu e promete para ela que vai ser uma boa aluna. Aparentemente era isso que a Ryun queria ouvir da Karma. E como a Ryun e o Park era da mesma sala, ela aproveita ali para usar ele como se fosse uma cadelinha para dar massagem no meio da sala de aula. E se ele não fizesse direito, ela prometeu que ia raspar a cabeça de sua avó. A Karma não fazia nada além de observar. Alguns minutos se passam, o professor de física estava ali explicando a sua aula, mas ele acaba se assustando com a Ryun gritando no meio da sala de aula, jogando alguns jogos online. Com delicadeza, o professor pede para eles ficar calados e ele continua a sua aula, mas ela acaba gritando mais uma vez. Aparentemente ela estava jogando Free Fire. O professor já não suportava aquele barulho e bate na mesa perguntando para a Ryun o que estava acontecendo. Ela fala que estava jogando apenas um jogo. Ele acaba se irritando com a resposta, falando que ali não é hora de jogo e sim hora de aprender, até porque essa matéria era muito difícil. Ele foi na direção da Ryun e pergunta para ela por que ela não estava usando o uniforme da escola. Como é que a escola conseguiu deixar ela passar pelo portão com essa roupa? Ele também acaba surtando porque ela estava colocando os pés na carteira, mas ela acaba xingando e o professor acaba surtando mais uma vez. Ela fala as seguintes palavras: "Ô professor de merda, você está olhando para minhas pernas agora?" Ele acaba se explicando, dizendo que não, mas o opá naquele momento, com um olhar de raiva, ele pergunta para ela se ele estava olhando para as pernas da sua namorada. A Ryun acaba dizendo que não tem jeito, que ela vai ter que denunciar para o conselho de educação. "Ô professor pervertido, eu vou cortar sua pensão para sempre, para você passar a vida catando lixo e morrer sozinho." Todos os alunos ao redor começaram a ficar chocados que a Ryun tinha falado para o professor. Naquele momento, ele abaixa a cabeça e se ajoelha pedindo desculpa para ela. Ela começa a debochar da cara do professor, falando para ele: "Cadê aquela moral toda que você tava antes?" Ele acaba se humilhando para ela, dizendo que foi um erro, que não vai acontecer, mas ela pede para ele se curvar para ela. O professor sabia que aquele nível de humilhação era terrível. Ele não tinha muito o que fazer além de se curvar para ela. E para piorar, ela acaba colocando seus pés sobre a sua cabeça e pede mais uma vez, como ele, um pedaço de lixo de merda, não atrapalhar mais o seu jogo. Ele sai de lá todo envergonhado, mas a Karma, vendo toda aquela situação, ela não suportava ver aquilo. Nessa altura do campeonato, a Karma até que poderia espancar aquela valentona, mas ela não podia fazer isso, até porque ela tinha que seguir o plano do chefe Bak. E o plano era se fazer de vítima e fazer alguma forma para provocá-la. Mas como provocar a Ryun? De longe, ela acaba observando o namorado da Ryun. Com essa cara que todo mundo já conhece, a Karma já tinha um plano em mente. Ele acaba chamando ele pelo nome, perguntando para ele o que ele estava fazendo aqui. Ele fala que estava esperando a Ryun voltar do banheiro. O opá acaba perguntando para a Karma por que ela fala dessa forma. Ela acaba falando que ela não é daqui, que ela veio lá da Coreia do Norte. Aparentemente o opá ficou bem interessado. Ele acaba perguntando para ela se ela estava interpretando algum personagem. Você vai descobrir do que se trata, a Karma, pouco a pouco. Pouco a pouco, descobrir? Como assim? É que na verdade, uma coisa eu tenho que admitir. Eu meio que tenho interesse em você, opá. Sabe? A Karma que gosta muito de caras musculosos e duros. Esses seus braços grossos, este peito revolucionário com músculos saindo. Esse tipo de homem, na verdade, é exatamente o tipo da Karma. O opá naquele momento, ele agradece os elogios da Karma, mas ele fala que já tá com a Ryun. A Karma simplesmente pede para ele largar ela, até porque o corpo da Ryun é um pouco chato, sabe? Mas olhe para a Karma aqui em comparação. Você não sente algo que você nunca poderia obter na Ryun? Você sabe que é verdade. O tipo de mulher que realmente combina com um homem forte como você é alguém como Karma. A Ryun naquele momento ela sai do banheiro perguntando para a Karma que diabos você é. A Karma bem tranquila acaba dizendo que ela é nova aluna. A Ryun muito brava acaba perguntando para a Karma que não era isso que ela estava dizendo. Ela pergunta o que é que ela está fazendo. A Karma fala que estava flertando. Naquele momento todos os alunos da sala começaram a ficar em choque e ficaram impressionados que a Karma tinha falado para a Ryun. E o que vai acontecer agora?